Bom, a Rê tem umas peças super bonitas, trabalha maravilhosamente bem no MDF. E hoje você trouxe uma bandeja. Sabe o que é bonito, gente? Que essas artesãs, elas conversam entre si, entre elas todas, na sala VIP, e uma vai pegando a técnica da outra e vai agregando, e as peças estão ficando mais bonitas. É verdade. Você está com uma parceria, no caso, usando os adesivos Arte Floral, de Celinha Bonomi, né? Isso. Você usou Celinha. aquela vez um baú, e hoje, no caso, usando numa bandeja. Vou usar numa bandeja. Tudo com você, que eu já falei muito hoje. Ah, então tá. E é um produto muito fácil de aplicar, né? Então, além da bandeja, pode ser feito em outras peças de MDF, né? No meu caso, que eu trabalho bastante no MDF, mas também pode usar e abusar da criatividade utilizando também outros materiais também que vale a pena. Que bacana, né? Então hoje eu vou ensinar aqui uma bandeja. É uma bandeja simples, pequena, não é muito grande, mas pode ser para servir ou pode colocar uns potes dentro, um vasinho para decorar. Aí fica a critério. Tá? Bom, aqui eu já trouxe ela preparada com a tinta PVA. Eu usei aqui inicialmente o PVA por deserto, branco. Fiz uma faixa branca aqui no centro e nas laterais aqui. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Ó? Essa faixa foi proposital para eu fazer um trabalho para deixar ainda mais bonito o adesivo que eu vou aplicar, tá? Então, eu vou utilizar um pincel pituá, a tinta menta e uma máscara de renda para dar aqui como se fosse uma toalhinha no centro. Pego um pouco da tinta menta com pituá, descarrego bem em um paninho para tirar o excesso. Eu vou fazer apenas um movimento circular, sempre com pouca tinta. Esse seu stencil, na verdade, é aquele que você usou com a Cris? Que ela usou também? Como é que é a história? Isso, é esse mesmo. É uma máscara de renda. É uma máscara. Não é um stencil, é uma máscara. Eu falo que é de renda, né? De renda. Porque ela tem os desenhos que eu fiz para ela são desenhos mais assim que lembram um pouco de renda, rendado, alguma coisa assim, né? Porque traz uma textura, é isso, Rê? Na verdade, aqui eu estou utilizando com a tinta, então ela está fazendo a função do stencil, tá? No caso, se eu fosse utilizar com a textura, que foi no caso da última aula que eu fiz, lá do baú, eu utilizei com a textura. Então, ela dá um relevo maior. Aí sim. E vai ficar com uma textura bem diferenciada, tá? Como se estivesse usando o stencil comum, ela diferencia, porque ela, pela qualidade, né, pelo material, ela consegue dar esse diferencial. Aqui eu fiz bem suave, para dar uma nuance também, para não confundir muito aí com Tem para vender essa sua máscara na vitrine já? Tem, né? sim. Individual. Individual. Ótimo. Tá? Máscara de renda, tá? É o nome. Isso. Ó, contato da vitrine, tudo bonitinho aí. Eu fiz bem suave, né? Um desenho bem sutil. Porque eu vou utilizar aqui o PNP, né? Que é o papel, não papel. Né? Eu já recortei, já destaquei ele, ele vem assim, ó. Vem uma folha com vários, tudo com a mesma composição do desenho, tá vendo? Esse aqui é um tamanho menor. Eu utilizei o tamanho maior e recortei, tá? Super gostoso de recortar, porque ele é bem molinho. Aí eu vou centralizar ele aqui, posicionar aqui. Aí eu vou precisar de um papel sulfite. Coloco aqui em cima. Um ferro, uma posição algodão mesmo. Aqueço até ele aderir. Eu já pego assim logo no centro, para ele já... Falo que é para acalmar, né? Pra ele... Não levantar, Não né? levantar, que aí eu consigo já ir fazendo as outras partes. Como ele se funde bem no MDF, esses adesivos são exclusivos para madeira e MDF, criação de Célia Bonomi, tá? Então, por isso que vocês estão vendo a Regiane Beaupré passando ferro, e a gente fala, nossa, parece que ela pintou na peça, mas é exatamente esse o objetivo, né?
E aí depois eu vou trabalhar com... Vou integrar, né, a aplicação com tinta, né, para dar um outro resultado, para tirar aquele efeito só do colado, né, que eu gosto também de... Ó, aí é legal vocês se certificarem bem, levantando assim com o dedo se tiver alguma pontinha que esteja faltando. Sempre com um tecidinho ou um papel sulfite mesmo em cima. Aí você certificando que ele está já todinho, já adesivado aqui, aí nós podemos dar continuidade com a pintura. Eu vou ainda utilizar esse pincel que eu estava utilizando, só de leve, para fazer uma sombra ainda com menta, bem suave. Vou até colocar um pouquinho mais que já secou. Justamente para integrar com a pintura. Vendo que ele já começa a dar uma sombrinha, né? Nossa, gente, eu fico olhando o monitor, é a sensação que você que pintou aí. É, delicado demais, quando né? Quando a gente começa a colocar as cores, aí vai dando mais efeito. Uhum. Agora eu vou entrar com um pouquinho do deserto, que é a cor que eu pintei por fora da bandeja. Vai dar mais uma escurecidinha, dando aquele aspecto da sombra mesmo. Aí suavizo. Procurem não deixar excesso, deixando a marca, né? Porque às vezes a gente faz o movimento aqui e fica aquela faixa. Não, vocês vão diluindo, vão fazendo esse movimento circular, que aí já vai, a tinta já vai integrando junto com o desenho. Rê, só lembrando que cores que você usou, que muita gente sempre pergunta. Sim, eu utilizei aqui o verde menta, o PVA branco e também a cor deserto. Agora, para fazer a sombra ficar um pouquinho mais realçada, eu vou entrar com o pincel chanfrado e o verde oliva. Vou descarregar um pouquinho aqui na bandejinha. Em alguns pontos eu vou dar uma escurecidinha. Sempre hidrato o pincel. E aí eu vou diluindo, só para fazer uma sombrinha bem de leve. Aqui também nessa parte, onde eu tenho aqui a divisa entre o verde e o branco, eu também vou fazer a sombra. Aí eu viro e vou alinhar aqui o branco. E aí é onde eu vou ter o destaque, né? Ó, entre uma cor e outra. Viro. Olha que lindo, gente, trabalho pronto, não? Vai dando um toque, né? É o chanfrado que dá esse efeito, né, Rê? É, ele dá a sombra, né? Então ele dá o destaque entre uma cor e outra. Também aqui vai ressaltar. E você umedece ele inteiro? Eu hidrato ele, tiro o excesso, ó. Vou colocar na água. Sempre tirando excesso? Tiro o excesso de um lado e de outro. Tá, importante. Tá? E pego só a tinta na ponta. E aí eu vou para o trabalho. Aí eu vou fazer o efeito da sombra. Eu gosto bem suave para não ficar nada marcado. É só para dar aquele toque. Aí com o pincel liner, eu também vou hidratar e vou pegar também aqui um pouquinho de água só para diluir. Ó. E eu vou fazer alguns ramos. Também para compor mais o trabalho.
E para finalizar, eu ainda gosto de dar um toque com um pouquinho dos tons que nós temos. Aí. Um pouquinho que lindo que ficou. Um pouquinho de lilás, com o mesmo pincel chanfrado, tá? Eu vou bater um pouquinho assim, olha. Batidinhas. Colocando perto aqui do desenho. Pega um pouquinho do magenta para dar um realce. Só com a pontinha. É bom que o adesivo também aceita a pintura em cima dele, né, Rê? Exatamente. E aí permite que você consiga fazer esse detalhe. Aí quanto mais você vai colocando, mas também não pode também colocar muito, né, para não tirar o desenho. Ó, um pouquinho de branco. E aí você vai dando os detalhes. Esses arabesquinhos que você fez, uma belezinha. Tem que ter muito treino, Rê, para fazer isso? Ah, um pouco, porque assim, você tem que concentrar na a ponta do pincel, eu costumo dizer, sabe? Então você não deita muito o pincel, você treina um pouquinho, deixando sempre... Vou fazer mais um pouquinho para o pessoal ver. Ela vai criando, só com esse jeito de aplicar o pincel, ó, vai criando umas florzinhas. Impressionante, vai gente. mesclando, né? Ó, vamos fazer mais um pouquinho do... Bem devagarinho pra gente ver se... Olha que coisa, gente. Olha que imagem linda. Sensacional. São os adesivos da Serinha Bonomi. Ó, primeira coisa, você vai pegar a tinta e vai diluir bem na água, deixando ela bem aguadinha. Com o próprio pincel, ó. Bem diluída. Aí eu faço assim, eu tiro o excesso. E com a ponta do pincel, ó, eu vou fazendo o desenho. Vou fazer aqui desse lado. Acho que melhor na câmera aqui. Ideal a pessoa treinar antes no papel, ó. Bem de leve, ó lá, gente, ó. Tá? Ó, observe que meu pincel está em pé. Ó. Tá? Não entra com ele deitado, é em pé, porque ele dá assim, uma curvadinha de nada. Olha o que acontece se a pessoa... Vou fazer aqui, mas... Ó, eu tô em pé, meu traço tá fino, mas se eu deito, ele engrossa. Ah, ok. Perfeito. Tá? Então, a dica é essa. Não colocar o excesso, deitar o pincel, senão ele engrossa. Exatamente. E aí, no caso, verniz? Verniz, o verniz que você estiver acostumado a utilizar, que tiver em casa, um verniz acrílico, a base de água, que você tiver, tá? Pode ser a base de solvente também. Faz o seu critério e a peça fica linda. Aqui você trouxe, tem pezinhos. Eu agreguei um pezinho, que eu gosto, assim, de estar sempre agregando esses detalhes, que eu acho que valoriza bastante a peça aí do... Como você colocou? Ele é parafusado. Parafusado, você mesma que colocou. Olha que delicadeza. Gostou, Gláucia? Amei. Não, uma delicadeza de aula. Vocês duas hoje com flores, ela em crochê. Quer dizer, no caso, você com certeza poderia usar uma flor dela, usando desimagem aqui numa peça sua. Naquele momento que você queira até presentear alguém, vai a florzinha, pois tira, né? Aqui você pode usar também alguma coisa do crochê. Não é assim? Ou as ideias. As ideias capta vêm, né? ideia.